Vamos a mais um Loopcast aqui, hoje com a honrosa presença aí de Braz Antunes, que foi vereador por 3 mandatos aqui na cidade de Santos, que foi secretário adjunto de Turismo e Economia Criativa, então assim, uma área muito bacana, principalmente para o jovem, para esse pessoal que está começando a vida agora, né, e começa a imaginar aquilo que é possível ser feito aí na cidade. Então agradeço a sua presença, Braz, é bom conversar bastante. O Braz também é odontólogo, né, foi presidente da Associação dos Dentistas aqui da Baixada Santista, né, dos cirurgiões dentistas da Baixada Santista, e já há muito tempo, todo mundo conhece o Braz por causa dessa ocupação, né. Temos a Luciene Picasso, que é a nossa líder aqui no Loop Picasso. Luciene, que foi homenageada essa semana, se tornou cidadã santista, né? Parabéns, Luciene, por esse título, foi uma cerimônia maravilhosa. Foi lindo. Muito obrigado pela presença também. E temos aí a presença dos nossos alunos do 3º ano do ensino médio, né? Hoje aqui com a gente, nos prestigiando e ajudando aqui nesse debate sobre um pouquinho aí da cidade de Santos, sobre os projetos futuros, projetos que foram implementados e um pouquinho também sobre essa questão da saúde bucal, né, essa coisa toda junto. Então agradeço o Braz, gostaria que ele se apresentasse. Fale um pouquinho de você, Braz. Bom, primeiramente bom dia, professor Cristian, né? Obrigado pelo convite, aos alunos aí, né? Bom dia, principalmente a minha querida diretora Luciene Picasso, obrigado pela oportunidade de poder me trazer aqui na escola e a gente poder conversar um pouco. Uma pequena apresentação, o meu nome é Braz, né? Todo mundo pergunta se é apelido ou não, ou se é sobrenome, mas é Braz Antunes Matos Neto, descendência portuguesa. Nasci aqui em Santos, no bairro do Boqueirão, onde eu vivo até hoje, né? E, enfim, estudei em escola pública na época, no estadual, né? No Colégio Canadá, depois fiz a faculdade de odontologia e fiz o mestrado, pós-graduação e mestrado na área de ortodontia, né? Então, sempre a minha vida foi ligada à odontologia, então eu sempre lecionei, né, em faculdade e o consultório particular. Depois é que veio a política, aí é a segunda parte da história, né? Então, sou santista, aproveito também para cumprimentar a Luciene, mais do que justo esse título. Ela já era santista, né, de coração, por tudo que ela faz pela cidade, todo o altruísmo que ela tem, todos os benefícios que ela traz para a cidade, não só através da escola, mas com das entidades que ela participa, da movimentação que ela traz para a cidade, né? Então eu acho que um título honroso que veio coroar a trajetória da Luciene e da escola, que eu já vou aproveitar para antecipar e cumprimentar, né? Que amanhã faz 31 anos, não é isso? Dia 23 de agosto, então parabéns à Escola Loop Picasso. Obrigada. Luciene? Bom dia, muito obrigada pela presença, Braz Antunes. Obrigada, alunos. Eu desejo que todos tenham uma manhã muito especial, enriquecedora. Aproveitem, perguntem, é importante vocês compactuarem e participarem ativamente das questões políticas da nossa cidade. As dúvidas devem ser esclarecidas e ninguém melhor do que alguém que está envolvido politicamente, né, nesse cenário. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigada. Um bom dia para todos. Obrigado. O Braz, tira uma dúvida minha, por favor. O ser presidente de uma associação tão importante como a dos cirurgiões dentistas aqui na região, é um cargo político? É algo político? Envolve política também? Sim, é até importante que a gente está num ambiente escolar, né? E a gente já começa a fazer política na escola, né? Por causa das atividades acadêmicas. E o cargo de presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista é um cargo de política classista, não é política partidária, né? Não é ligado a partido político nenhum, é a política classista. Mas eu queria complementar na sua apresentação minha, que além de eu ter sido 3 vezes, Luciano, presidente da associação, eu agora tive um cargo também igualmente honroso, mas eu presidi o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? É de todo o estado. Então, para a gente praticar algumas profissões, né, existem os conselhos de classe, que é aqueles que regem a ética e fiscalizam as atividades profissionais.
E o CROSP, né, como a gente chama, para o grande público aí de vocês vão entender, a mais conhecida é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é também, né, um conselho, o CREMESP dos médicos, o CREA dos engenheiros, o CAL dos arquitetos, né, e tantos outros. Né? E eu tive a honra de presidir no estado de São Paulo o CROSP. Né? Para mim foi uma honra muito grande e o único santista a presidir o órgão, né? É uma autarquia federal, portanto é um serviço público responsável pela fiscalização da profissão, pelas boas práticas da profissão, no caso da odontologia. Né? Então, é uma atividade, sim, política, mas política classista, né? Não política partidária. Estamos com o primeiro aluno aqui, né? O Vitão. O Vitor ajudou bastante a gente aqui também na implantação do Loopcast aqui no aprimoramento do uso dos equipamentos. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado ao Guilherme que está operando hoje aqui. Tá? E o Vitor tem alguma pergunta já para o... Com licença a todos, né, da mesa. E minha primeira pergunta é como que surgiu o seu interesse pela odontologia e como foi da sua jornada, desde a graduação até o seu cargo atual, pelas premiações e tudo mais? Ô Vitão, que pergunta legal. Quase ninguém pergunta isso. Como é que surgiu, né? Eu, quando estava na idade de vocês, colégio, a gente já começa a vislumbrar alguma profissão, o que eu vou fazer da vida, até um pouquinho antes já, né? E eu tenho uma família de muitos médicos, a minha irmã é médica também, tenho vários médicos na família, e a saúde, então, sempre teve latente. Meu pai era advogado, contador, conferente do Porto, né? Minha mãe não trabalhava fora, nem nada. Então, a gente ficou pensando. E a odontologia, naquela época, não era uma profissão da moda, era uma profissão, assim, muito pouco conhecida, né? Aliás, a minha geração tinha medo de dentista, tinha, né, aquele coisa que vocês não têm mais hoje, né? Outro. E eu comecei a procurar a profissão porque eu notei nela, eu sou metódico, né? Eu sou detalhista, são características da profissão, não que nas outras não existam, mas, por exemplo, você pega uma pessoa de criação, né? Um publicitário, o cara vive, né? É outra pegada, né? Então, a odontologia, você trabalha num espaço muito pequeno, numa sala praticamente desse tamanho, né? É uma profissão muito solitária, não que eu seja solitária, mas é quase que um monólogo, porque o paciente está de boca aberta e você está atendendo, só você fala, né? Senão não dá para... Então, claro, que eu não sabia de tudo isso, né? Mas eu comecei a prestar atenção no meu dentista, né? Dr. Antônio Carlos Rossi, já falecido e tal, e comecei a me informar. E eu tinha dúvidas, aí eu fiquei entre direito, né, advocacia, eu sempre gostei muito de esporte, pensei em educação física, mas aí a odontologia, por ser da área de saúde, eu acho que a minha família já estava muito próxima disso tudo, eu optei. Foi uma surpresa, né, porque naquela época não era uma carreira assim que era muito desconhecida, né, a carreira. E você me perguntou depois como é que foi. Eu entrei na faculdade, fiz os 4 anos. Lá dentro da faculdade, tive um professor, por isso que às vezes a gente... as relações humanas são muito importantes, eu acho, né? Porque aquele professor enxergou em mim com potencial de fazer a especialidade que ele fazia, que é a ortodontia. Eu sou ortodontista, os aparelhos e tal. E começou a me dar algumas chances. Tantas chances que ele me apresentou no mestrado, eu fiz pós-graduação a nível de mestrado, defendi minha tese, ele foi a primeira pessoa que me levou para dar aula numa faculdade em São Paulo, que dei aula há 7 anos e meio, então a vida acadêmica sempre esteve do meu lado e o consultório. Então, aí eu acabei, né, quando você sai da faculdade, você sai um generalista, que a gente chama. Então, o cirurgião dentista sai fazendo restauração, trata da gengiva, canal, estou falando termos assim mais, né, mais básicos para o público entender. E você sai um clínico geral. Depois você tem a oportunidade ou não, se quiser ou não, se especializar. Eu quis fazer a ortodontia, me especializar. Aí você se aprofunda naquele tema, né? Então eu não faço um tratamento de canal há 40 anos, vou ter problema se eu fizer num paciente, porque eu estou destrenado e tal, mas sei fazer.
fui treinado para isso, né? Então eu era um generalista que me tornei um especialista. Então, foi assim, depois entrou a vida acadêmica, né? Quer dizer, o consultório particular, eu tinha, né? Na odontologia você tem a oportunidade de fazer concurso público na prefeitura, no estado, na federação, né? Na União, que são poucos, na União são poucos concursos, mas tem. Você tem a carreira militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, você tem o consultório particular, você tem a vida acadêmica, né? Como eu dei aula há muitos anos, fui diretor de faculdade, então são essas, a minha trajetória profissional é essa, mas o que me despertou mesmo foi, eu acho que a minha maneira de ser, sou detalhista, sou muito, assim, consigo trabalhar em ambientes pequenos, Sim. né? A boca é um lugar pequeno. Querendo ou não, então, o detalhismo também faz totalmente diferença, por causa que, querendo ou não, o dentista transforma a vida de uma pessoa, né? A autoestima e tudo mais. A nossa profissão, né, Victor, ela está muito ligada para o grande público, a estética. Sim. Todo mundo que vai no dentista quer ficar bonitinho, né? Mas na realidade nós somos profissionais da saúde. Então quando você vai lá no meu consultório, a primeira coisa, claro que eu sei o que você quer sair lá melhor do que como você entrou, né? Entretanto, a minha obrigação é ver o teu lado da saúde. Se você, eu sempre falo isso, se você não tem saúde bucal, você não tem saúde geral. Não tem como, a boca ela não está separada do, não é só a boca, o dentista mexe com a cabeça e o pescoço. Eu falo a boca para vocês entenderem de uma maneira melhor, mas a gente trabalha nesse complexo aqui. A gente estuda anatomia, fisiologia, enfim, várias matérias básicas que dão essa condição. Tanto que tem uma especialidade que é a cirurgia bucomaxilofacial. As pessoas, né, fazem cirurgias da face, cirurgia ortognáticas, né, que a gente chama. O pessoal que é prognativo, é queixudo, tem o queixo grande, outros têm o queixo pequeno, né? Então são duas especialidades que normalmente trabalham aí. A ortodontia, que é a minha, com o cirurgião bucomaxilo, que faz as cirurgias em hospital, né? Então acho que você, como você falou, você mexe com a autoestima da pessoa, você, como dizem, né, os dentes é o cartão de visita, né? Quando você chega num lugar para procurar um emprego e tudo mais. Então é isso, mas na realidade a gente tem que olhar o lado da saúde, porque tem pessoas que morrem pela dentição. Mas a gente pode falar isso em seguida, né? Porque as pessoas muitas vezes desconhecem isso, professor. Por infecções, né? Infecções, né? A gente tem uma muito enraizada aí, muito conhecida, que é endocardite bacteriana. A grosso modo, as tuas condições bucais, que não, uma pessoa que não esteja com as condições bucais boas, né? Podem desprender as bactérias do mal. Eu estou falando tudo em termos para a gente entender, né? Bactérias que são agressivas, caem na corrente circulatória até chegar no coração. Mas isso é comum? É comum. Não acontece todo dia, nem toda hora, não vamos alardear ninguém. Mas você tem que manter a tua saúde bucal. Além do que, o cirurgião dentista é a especialidade da área de saúde que mais examina a boca das pessoas. E o câncer de boca, por exemplo, que nós não tratamos do câncer, quem trata do câncer é o médico, né? É o oncologista. Entretanto, o cirurgião dentista é aquele que está mais em contato com você, com a sua família, e vê as lesões pré-cancerígenas, lesões que já podem ser câncer, faz uma anatomopatológica, quer dizer, uma biópsia, né? Faz tudo isso e faz o diagnóstico, se tem câncer ou se não tem câncer. E aí encaminha para tratamento, que aí não é o nosso caso de fazer o tratamento, né? Então, você tem que, para você estar com a saúde plena, a boca faz parte do corpo também. Muito bem, Obrigado, viu? Mais alguém tem pergunta sobre odontologia? Eu. Então Vai falar de futebol, assim, né? A Emanuele está, para quem não está enxergando, a Emanuele está com uma camisa do Corinthians, é por isso que gerou esse comentário aqui, né? Temos alguns corintianos aqui, pelo jeito, na sala, né? Bom dia, tudo bem? Ainda na área de odontologia, eu queria saber quais são os principais desafios enfrentados pelos cirurgiões dentistas na região. Puxa, olha que pergunta bacana também, né? Olha, os desafios da odontologia,
do lado dos profissionais cirurgiões dentistas, o mercado de trabalho, sempre, qualquer profissão, né? Nós temos, o Brasil é muito desigual, né? Tem estados da federação, como o nosso, o estado de São Paulo, que é um estado super, hiper desenvolvido, onde nós temos muitos profissionais, não só São Paulo, mas a região sul e sudeste, né? Você pega lá desde o Rio Grande do Sul e vai até o Rio de Janeiro, então tem muitos profissionais, é uma realidade. Você vai para outros locais do Brasil, que tem muitas cidades que não tem dentista, não tem médico e por aí vai. Então, essa concentração, muitas vezes, não é só ruim para o profissional, né? Porque há muita gente para trabalhar no mesmo setor, mas é ruim para a população também, né? Porque se você tem muito aqui, você tem pouco em outros lugares. Então, o que o Brasil precisa fazer, e todo mundo sabe disso, e não é só na odontologia, em várias profissões, é descentralizar o Brasil, é dar oportunidade com carreira profissional. Então, por exemplo, quando você entra no Exército, ou na Aeronáutica, ou na Marinha, você, se for a escola, né, eles parece que passam 5 ou 7 anos, e depois você automaticamente é desligado. Você não é um militar, eu não sei dizer os termos, mas você não é aquele militar fixo. Então você vai para uma cidade do Pará, do Amazonas e tudo mais, e é bom para aquela população, é bom para o profissional. Só que vence o seu tempo, você tem que vir embora. E o profissional de saúde, diferente de outras profissões, ele cria muito vínculo, até emocional com as pessoas, os pacientes confiam muito em você. Né? Você fica o médico, o dentista, a enfermeira, enfim, a fonoaudióloga, outras profissões da área de saúde. Então isso é ruim, esse é um desafio que tem descentralizar, seria benéfico para a classe. Mas já complementando a tua pergunta, e para a população, quais são os desafios que nós, né, vira governo, vai governo, a gente está sempre falando. O desafio é o acesso. Quando você tem recurso, então você vai no consultório particular, você marca a sua consulta, paga e está tudo bem. Quando você não tem, e agora nós vimos na época de pandemia, que foi uma época que nós ainda não passamos, os efeitos econômicos ainda não terminaram, ainda ontem eu estava falando com um empresário, falou, olha Braz, de outro ramo, a coisa está difícil ainda. Por quê? Porque a pandemia acabou, mas os reflexos ainda continuam, né? E muita gente acabou perdendo planos, perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde e tal, e recorre à rede pública, ao SUS, Sistema Único de Saúde. E aí é o grande problema da população, o acesso. Por que o acesso? Isso eu estou falando a nível de Brasil. Você tem filas, você tem demora no atendimento, porque tem muita gente para ser atendido, né? Então é um desafio que você está me perguntando. De um lado profissional, é esse que eu te falei do mercado de trabalho. E do lado, mas isso não é só da odontologia, isso é de inúmeras profissões. Do lado da população é o acesso. E também, Luciane, eu sempre falo isso, equiparar aqueles equipamentos, eu estou falando da minha profissão, da odontologia, que você tem no privado, você tem a mesma coisa no público, entendeu? Então, por exemplo, ortodontia, que é a minha especialidade, né, a correção dos dentes e tal. Normalmente, pouquíssimas cidades do Brasil, eu nem saberia te falar exatamente quais, mas pouquíssimas têm ortodontia na rede pública. Então, se você precisar, você tem que recorrer ao particular. Não tem problema, tudo bem. Só que, por exemplo, numa cidade mais carente, numa cidade com problemas e tal, a pessoa não pode recorrer. E aí eu volto a falar, mas para que a pessoa vai recorrer se tem outras necessidades que não é deixar os dentes bonitinhos? Mas a ortodontia não é só para deixar os dentes bonitinhos. Tem gente que tem dores aqui, que pessoas acham que é no ouvido, mas não é, na articulação temporomandibular, tem dor aqui na musculatura facial, por causa da má posição dos dentes, né? Então, a ortodontia é uma necessidade, como a implantodontia, né? Um implante. Enfim, você tem muitos casos que você não consegue colocar uma dentadura, por exemplo, porque não para a dentadura, então só com implante. E pouquíssimas cidades têm implante. Então, essa é uma luta que nós temos que travar.
E isso a gente consegue enxergar como política pública aqui na cidade de Santos? Então, aqui em Santos, em toda a região, eu tenho assim, muita honra e foi através da política classista e da política partidária eu consegui trazer os centros de especialidades odontológicas, os CELs que a gente chama. Toda cidade aqui da região tem um CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. Em Santos eu consegui trazer 2. Isso faz 18 anos, né, quase 20 anos. Que são os especialistas, professor, atendendo na rede pública. Não precisa nem dizer o benefício da população, né? Mas, Braz, como é que era antes? Antes era assim, vamos dizer, eu sou especialista em ortodontia. Eu prestava concurso na prefeitura, mas eu não ia fazer ortodontia. Eu ia fazer restauração, tratamento de canal, eu ia fazer clínica geral. Hoje em dia não. Com o advento dos centros de especialidades odontológicas, o concursado, ou a pessoa, o dentista que presta o concurso, ele pode prestar na especialidade dele, não tem todas, nenhuma prefeitura tem todas. Como eu falei, a ortodontia não tem, não só aqui em Santos, como no Brasil todo. Implantodontia também, raríssimas cidades também não tem. Mas você presta o concurso para endodontista, que é o tratamento de canal. Aí eu vou fazer na prefeitura, na rede pública, só tratamento de canal. Para a população é excelente, porque está tendo um especialista que está tratando melhor que talvez com um generalista, né? E para o dentista também é bom, porque ele está acostumado a fazer tratamento de canal, então ele vai na prefeitura atender a população tratando o canal. Em relação ao que você falou da população, acho que um desafio também é que não é dada a devida importância do conhecimento de quão importante é a área da odontologia. Eu tenho como exemplo na minha família, a minha avó nunca deu a devida importância, ainda mais por ser de uma classe bem mais baixa, então se importava mais em relação a ir em médico geral, não ia em dentista, enfim. Acabou ocorrendo, teve uma bactéria generalizada que entrou por um canal, depois ela perdeu todos os dentes de cima, hoje usa dentadura, enfim, e hoje que dá a devida importância à odontologia, ainda mais com tantos netos e sabendo da importância, é uma coisa que ela sempre fala pra mim, pros meus irmãos, e eu acredito que só deu a devida importância porque perdeu, porque sentiu de fato na pele. Olha, o teu depoimento é o retrato mesmo do Brasil, da geração da sua avó, não sei quantos anos tem, mas provavelmente eu esteja próximo dela aí, né? Que era assim, na geração da sua avó, na minha geração também, você não encontrava uma pessoa que não tivesse um dente com restauração. O pessoal chama de obturação, né? Mas o nome certo é restauração. Não tinha, todo mundo tinha cárie, todo mundo tinha cárie. Quem, por alguma razão, não frequentava o dentista, acabava perdendo o dente, porque a cárie vai corroendo, é que nem um cupim, né? Vai corroendo o dente, né? E vai, por algum motivo a pessoa, ela não tinha informação, né? Isso era normal, na minha época era normal, não tinha informação. Não tinha informação, às vezes não tinha o acesso, que eu acabei de falar agora, às vezes não tinha condições financeiras, uma série de coisas. Às vezes não dava o devido valor, mas o devido valor é questionável, porque naquela época os valores eram outros também, né? É o que você falou, ia no médico e tal, o dentista não era, as pessoas não achavam que era uma questão de saúde, né? Bom, hoje não. Manuela, né? Emanuele, hoje, se eu examinar vocês aqui, eu faço uma aposta que eu vou pegar pelo menos uns 3 de vocês que nunca tiveram cárie, né? Tô certo aí? Quem nunca restaurou um dente aí? Eu nunca restaurei. 2, 3, eu acertei, hein? Então 2 tiveram, e esses 2 que tiveram devem ter coisas mínimas, coisas poucas, porque é a nova geração. Eu acho que isso, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, eu acho que foi mérito da nossa classe, da odontologia, que passou informação para a população, como eu estou fazendo aqui com vocês. Quem vai me escutar, eu estou passando informação, alertando alguns problemas e tal. A gente conseguiu passar, a fluoretação das águas ajudou muito, o cuidado, hoje você sabe
O que vocês têm na cabeça hoje assim? Que não é bem assim do jeito que é, mas é a forma que a gente conseguiu, que os dentistas conseguiram passar. Que você tem que ir a cada 6 meses no dentista. Isso é meia verdade. Tem pessoas que precisam ir a cada 3 meses. Né? Eu sou um, né? Tá? Tem pessoas que, enfim, então, mas a gente, para passar essa importância, você sabe que você tem que ir 2 vezes por ano no consultório do teu dentista, né? Isso facilitou muito porque preveniu muitas doenças, né? Previne muitas doenças. Então hoje, na idade de vocês, dificilmente você perde um dente, você arranca um dente, né? Dificilmente você tem uma cárie. Os problemas gengivais, que é um problema que afeta mais o pessoal, não que não afete vocês, afeta também, mas a incidência maior do problema da gengiva, dos 40 anos em diante, problemas mais sérios. Hoje a perda de dente, né? E aí eu estou falando de 2 Brasis, né, Emanuela? Como eu acabei de falar, tem o Brasil que é o mais desenvolvido e o Brasil que é menos desenvolvido. Então, pode ser que eu esteja numa cidadezinha lá, em algum outro estado com mais dificuldade, que esse discurso que eu estou fazendo pode não valer, não tenho os dados estatísticos, mas eu tenho certeza que na região sul e sudeste, a realidade para a saúde bucal da população é muito boa. Entretanto, idade das pessoas como a tua avó, enfim, a outra geração é outra realidade. Muito obrigada. E ainda pegando um gancho desse assunto, ao longo da sua carreira política, você trouxe como bandeira e manteve essa bandeira da odontologia, também da saúde bucal, e trouxe algumas outras inovações, algumas novidades também no seu discurso. O que mais a gente pode enxergar de obras aí que o Braz trouxe, além da questão da saúde bucal? Então, professor Christian, eu sou, na Câmara de Santos, que tem mais de 120 anos, eu sou apenas o 5º cirurgião dentista a ocupar o cargo de vereador. Atualmente eu não sou vereador, mas eu ocupei por 3 mandatos o cargo. E por que isso? Porque a classe sente, até a população sente, que a odontologia, se não tiver ninguém lá para cobrar as políticas públicas, ela não acontece. A odontologia é uma questão de saúde, nós vamos falar. Mas como assim, Braz? No meu primeiro mandato eu trouxe o Centro de Especialidades Odontológicas para Santos 2 e para a região da Baixada. Mas espera lá, você não é vereador de Santos só? Como é que você trouxe para o Guarujá, lá na Vila Júlia, para Cubatão, para outras cidades? Eu trouxe por causa da minha articulação na política classista. O coordenador nacional, coordenador brasileiro de saúde bucal, coordenador nacional de saúde bucal à época, tinha sido meu aluno de faculdade em São Paulo. Então foi muito fácil trazer o Brasil Sorridente, um dos itens era o Celso, né, para Santos e região. Trouxe ele, fizemos um seminário, muita gente, né? Bom, o Celso foi uma coisa que eu trouxe. E a odontologia é carente de representação. Nós temos poucos vereadores, nós temos deputado estadual do Estado de São Paulo, nenhum, deputado federal atualmente nenhum no Brasil, nenhum senador já tivemos, mas não temos, e isso precisa aumentar. Mas não só em benefício da classe. Eu sempre, Christian, levei em consideração o benefício da classe, mas maior que a classe é a população, né? Aqui em Santos nós temos 2.500 dentistas, mas a população é 430 mil, é soberana. Então a gente tem que pensar no lado, primeiramente, da população. Foi o que eu sempre fiz. O Celso foi bom porque aumentou a oferta de trabalho. Nós temos aí nos 2 Celsos cerca de 20 a 30 dentistas, fora o pessoal administrativo, fora o pessoal auxiliar, né? A odontologia é composta de 5 profissões: cirurgião dentista, auxiliar de prótese dentária, técnico de prótese dentária, auxiliar de saúde bucal e técnico de saúde bucal. Isso aumentou a oferta, mas aumentou a qualidade do atendimento. Uma outra coisa que eu trouxe, você está me perguntando na odontologia, depois eu falo alguma coisinha dos outros projetos, mas eu trouxe, eu fiz a lei do fio dental aqui em Santos, né? O fio dental é um dispositivo que te ajuda muito a prevenir cárie, a prevenir doença gengival. Os restaurantes, bares e similares são obrigados em Santos a ter. Aí as pessoas, mas eu fui num restaurante semana passada e não tinha. Então você tem que falar com o dono, com o proprietário, falar, olha, tem uma lei aqui em Santos, assim, assim. É um dispositivo barato,
Hoje todo mundo almoça fora, né? As pessoas que trabalham, estudantes normalmente almoçam em casa. Trouxe também, fiz a lei do atestado odontológico, que não abrange a rede particular, não poderia fazer, só um deputado estadual, federal. Quem defende a cidade de Santos, defendendo as cores, né, no esporte eu estou dizendo, tem que ter atestado odontológico. E por que isso? Um caso rápido, um parênteses, nós tivemos um atleta norte-americano de basquete que veio jogar em Santos, Santos, prefeitura, parceria com o Clube Internacional. Ele defendia Santos, tomou uma cotovelada na quadra, né, sangrava muito e, claro, fraturou o maxilar e tal, vamos levar para o hospital. Levaram para a Santa Casa e não havia fratura. Isso é famoso, posso falar o nome porque está na internet. Lawrence Scott Yang, americano de 2 metros e tanto, um touro. A saúde bucal dele, depois examinaram ele na Santa Casa, era precária e ele morreu de endocardite bacteriana. Né? Então, bactérias se desprenderam, aquilo que eu falei há pouco, que veio no coração. Se tivesse a lei do atestado odontológico, quem sabe tinha protegido ele, porque só protege a pessoa, não é o profissional. Então, quem defende Santos tem que ir ao dentista, seja da rede pública, particular, que tem o atestado. Lei do fio dental. E a última lei, minha última passagem para a Câmara, é uma coisa que é bom, Cristiano, falar porque o grande público não entende. É a odontologia hospitalar. É o cirurgião dentista dentro do hospital. Mas, Braz, você acabou de falar que tem um cirurgião bucomaxilo que opera os prognatas e tal. Isso é uma especialidade. A gente já trabalha no hospital, o bucomaxilo, há mais de 50 anos, muito mais. Agora não. Agora a ciência provou que muitas, eu vou falar em termos leigos também, para o grande público entender, provou que muitas infecções pulmonares, né, a grande maioria, né, começa por infecções bucais. E o dentista no hospital, ele não vai fazer restauração do dente, tratar o canal, até pode no caso de emergência, mas não é essa a função. A função é deixar a boca em situações boas, em condições, quando você está no leito, e não só na UTI. No leito, às vezes você vai para o hospital e fica lá 10, 15 dias internado. E o teu pulmão começa até a diminuir de tamanho, porque a respiração, você está, né? Portanto que a enfermagem fala, vai caminhar, vai andar, vai não sei o que lá, para você respirar melhor, para você se locomover, não atrofiar os músculos. E o cirurgião dentista faz parte da equipe multidisciplinar, que é justamente para... quantas pessoas Luciano, a gente sabia, o cara quebrou o fêmur, normalmente um idoso, passou uma semana e morreu. Mas como morreu? Como morreu do fêmur? É claro que não morreu do fêmur, né? Morreu de infecção pulmonar, normalmente. E o dentista está lá para isso. Um outro aspecto que hoje é uma especialidade, odontologia hospitalar, que o dentista faz é a laser terapia. Muitas pessoas que têm câncer passam por radioterapia, quimioterapia, tem muita repercussão bucal, muita ferida, muita úlcera na boca. Começa a não se alimentar. Baixa o peso, cai a imunidade mais ainda, o cara já está no hospital, ainda cai mais ainda, e ele começa a ter alimentação parenteral pelas vias sanguíneas, se tornando um tratamento mais caro e tirando um dos grandes prazeres da vida, que é comer. O cara já está prostrado, lá, arriado no hospital, então você precisa levantar ele, né? Você precisa levantar. O cirurgião dentista é isso. E quando eu fiz esse projeto de lei, eu fiz audiência pública, trouxe pessoas aqui para falar sobre o tema. A Câmara Municipal estava cheia e os vereadores, com a colaboração de todos os vereadores, aprovaram a lei e o prefeito sancionou. Na época, o Paulo Alexandre Barbosa, o Rogério Santos, o atual prefeito, que é cirurgião dentista também, assim como eu, era o secretário de governo. Então ficou muito fácil a interlocução e ele sancionou a lei. E mais legal ainda, Cristian, o primeiro hospital a ter um especialista em odontologia hospitalar é um hospital público aqui em Santos, que é o Estivadores. Que é o Guilherme Álvaro, não? Estivadores, mas no Guilherme Álvaro também tem, que é estadual. Tem outros hospitais agora, Beneficência, Santa Casa, enfim, porque provou-se cientificamente a importância do cirurgião dentista
no atendimento do leito, não só, torna a falar, não é só na UTI, não. Tem pessoas que ficam, às vezes, meses no hospital, né? Às vezes ficam 15, 20 dias, não é que ela entra e sai, né? Então, é muito importante, isso é um projeto e uma lei minha, então eu fico, na odontologia, assim, tem muitas lutas, né, que eu travei, mas basicamente é isso, e aí tem outras coisas aí que a gente fez. Que bacana. Então, agora sentou aqui à mesa também com a gente o Arthur, né? Arthur, do 3º ano também. Tem alguma pergunta, Arthur? Bom dia, primeiramente. Minha pergunta é, como você descreveria o papel da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista? É um papel fundamental, porque a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, né, regional APCD, ela é a entidade de classe da Baixada Santista mais antiga. Ela vai completar 100 anos em 2000 o ano que vem. O ano que vem vai completar 100 anos, né? É uma entidade histórica. Qual sempre foi o papel da associação, né? Esqueci seu Arthur. Qual foi o papel da associação? Congregar associativamente o cirurgião dentista para darem cursos científicos, né? A gente não tinha faculdade de odontologia, não é verdade? Então, lá na associação, dávamos cursos na área científica para a gente aprender, para não precisar ir para São Paulo, para não precisar ir para outros lugares. Esse sempre foi a função da associação. Claro que depois vem o esporte, a cultura, a atividade social, festa e tal, mas a importância da associação para a nossa classe é a atividade científica, é aprender mais com professores que vêm até hoje a lecionar. Né? Mais alguma, Arthur? É isso? Eu queria mais uma pergunta para você também, Brasil. Assim, como vê você fez parte aí você foi o secretário adjunto de turismo, né, e de economia criativa. Como é que surgiu essa transição, ou existe um vínculo entre a sua profissão e essa questão aí do turismo e da economia criativa? Então, Cristian, quando como eu falei, eu tive 3 mandatos de vereador, a gente, quando entra na política pela primeira vez, a gente basicamente como eu chamo, um clínico geral. Por quê? Eu sou da saúde, então eu vou emprestar meu conhecimento para a saúde lá na Câmara de Vereadores em benefício da população. Entretanto, você chega lá, você tem que votar, tem que se apropriar de temas como educação, como segurança, esportes, enfim, outros temas, né? E eu acho que isso vai te dando um know-how melhor, no sentido de você se aprofundar melhor, né? Você dizem, quer dizer, eu acho que eu não estava meio um pouco a tua pergunta em relação a... Como é que houve uma transição entre a sua profissão e essa questão do turismo e da economia criativa? É verdade, desculpe. Então, e aí lá dentro eu me dediquei muito a esse setor do turismo, sempre nos meus mandatos, né? Não através, né? Porque as pessoas pensam, vai lá, vai fazer lei de turismo e tal. Se o Brasil precisasse de lei, não é isso que precisa. O Brasil precisa respeitar as leis, aplicar as leis. E eu me dediquei ao turismo, à economia criativa e ao empreendedorismo, que é o nome da secretaria. E antes eram departamentos separados. O prefeito Rogério Santos uniu o turismo com a economia criativa e o empreendedorismo. Por quê? Porque muitas pessoas, a gente vai aí para fora de Santos, vai lá no Ceará, chega lá, você encontra uma feira de artesanato, uma feira que vende comidas típicas, uma porção de coisa da região, né? Isso aqui em Santos era tudo muito separado. Hoje ele é congregado com o turismo, porque, torno a falar, com a pandemia, e a gente sente os efeitos da pandemia ainda, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas começaram a empreender, né? Então isso é um ramo. Tinham outras que já faziam da economia criativa a sua vida. O que eu quero dizer? Pessoas que fazem artesanatos, que fazem estamparia, que fazem pinturas em quadro, que se dedicam à gastronomia, mas não são muito bons naquilo que fazem, mas não sabem
por exemplo, valorar os seus preços, não sabe como vender, não sabe se colocar no mercado, não sabe usar a tecnologia que hoje se vende aí pelo e-commerce, né? Muita coisa. E isso a secretaria tem esse expertise, a Sectur, né? Tem essa expertise de dar condições para aquela pessoa que tem um conhecimento, que desenvolve um trabalho muito legal, mas para ela ser um empreendedor, ela ser dona do seu próprio negócio. É diferente, né? Você pode ser muito bom professor, mas às vezes não ter o treinamento suficiente para ter uma escola, né? Enfim, e o inverso também é verdadeiro, mas enfim, o que normalmente acontece é que a pessoa é muito boa numa situação, num item, por exemplo, no artesanato de Santos. Hoje você vê aí os canais de Santos, né? Eles viraram assim um patrimônio nosso, né? Os canais de Saturnino de Brito, então você vê nas camisas, você vê em peças, né? Em tudo quanto é coisa. E isso aí a pessoa ela faz, mas não sabe vender. Ela faz, não sabe se vale R$1 ou se vale R$100. Então, quer dizer, a Sectur fez isso. E eu tenho essa transição, que na realidade não é uma transição, né? É agregar conhecimento, é agregar, né, além daquilo que eu tenho na minha profissão, eu abri o leque, abri minha cabeça para as outras possibilidades de entender e tentar ajudar as pessoas. E a economia criativa é isso, é você fazer, saber precificar, saber vender, saber comprar a matéria-prima, né? Porque às vezes o cara compra tão caro a matéria-prima que depois fica inviável você vender um produto, porque fica muito caro. E empreender, que aí é a questão já do gestor, do cara que quer ter o seu negócio e tudo mais, né? Então aqui em Santos tem as feiras criativas, né? Que você encontra muito no Valongo, nas praças, na praia, enfim, é uma coisa muito legal. Então na verdade não foi uma transição, por isso foi assim, agregar conhecimento, né? Agregar temas que eu me dediquei, né? Você estava me perguntando lá fora do cabeamento subterrâneo, né? Eu entrei, você como político, você na realidade, eu transfiro para a minha profissão, um clínico geral. Você tem que entender de tudo um pouco. E tem alguns temas que você acaba entendendo mais. Mas você não pode deixar de participar de nada. Vamos falar de educação, não sei de educação. Como não sabe? Então vai estudar. Então tem que saber de educação. Porque eu vou ter que votar matéria, vou ter que votar, não sei de esporte. Então aprende um pouco. Né? Eu acho que a educação é isso, né? A gente conhecer um pouco de tudo mesmo, né? Você se educar é você. Eu tenho uma coisa que eu amo, mas eu conheço sempre um pouco de... Eu falo para eles direto, eu sempre falo isso. A gente tem que conhecer muito de tudo, né? O máximo possível de tudo. Agora tem a mesa, muito obrigado pela resposta, bacana. Temos o Cadu aí também, o Carlos Eduardo, né? Então, Cadu, por favor. A minha pergunta vai ser relacionada ao turismo, que o Santos é uma cidade turística, tem a praia, que é muito famosa, tem o time de futebol, que é grande, o famoso Santos. Muitos paulistas descem para ver o Santos jogar. E o que você poderia fazer para impulsionar o turismo em Santos, já que é bem forte em Santos? Pergunta boa, viu, Cadu? É o seguinte, na realidade o poder público, ele anda muito junto com o privado, com aquilo que é privado. O empresário, ele só investe quando o poder público sinaliza, olha, o caminho é esse aqui. Aí os empresários vão porque sabem que o poder público está apostando naquela situação, está investindo naquilo. Então, em Santos, vocês nem sonhavam em vir ao mundo, né? Eu tinha a idade de vocês, e é uma coisa interessante para vocês saberem como é que era a nossa cultura. Tem gente que fala, Brian, não fala isso. Não, eu falo sim. O santista não gostava do turista. Tá? A gente chamava, pergunta para os pais de vocês, por que não gostava? Porque Santos é tão gostosa, tão legal, uma cidade tão boa de se viver, que aí chegava dezembro, janeiro, ficava um inferno, né? As pessoas achavam que era um inferno. Então, era um tal de tratar mal o turista, enfim, o turista não nos interessava. E a gente, Lu, chamava tudo quanto era turista, o santista tinha manhã, os paulistas desceram a serra.
porque o paulista vinha muito para cá, o paulistano, nós somos paulistas. Mas na realidade era de tudo quanto era lugar, né? Bom, hoje não. Hoje o Santista, há muitos e muitos anos, o Santista acordou, viu, Cadu, para o turismo. Por que ele acordou? Ele, primeiro, o que o turismo traz? Ele traz uma troca cultural enriquecedora. Quando o cara vem aqui falando por quê, né, aquele sotaque diferente, hoje a gente quer saber como é que é a cidade que ele vive, como é que é o estado, como é que é as condições, o que você faz lá, a gente tem curiosidade, né? O mundo ficou muito próximo com isso aqui. Então a gente quer saber, a troca cultural é riquíssima, né? Então a gente recebe gente aqui de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. E a outra coisa é a questão financeira, né? O que movimenta financeiramente aqui o turismo é muito grande, os recursos financeiros. Porque a cadeia do turismo não é só a pessoa descer e ir na Vila Belmiro assistir o jogo, ou lá no Memorial das Conquistas e tal. Ele vai vir, se ele vier passar o dia, ele vai almoçar, vai jantar, vai tomar café da manhã, enfim, né? Ele vai fazer alguma coisa aqui em Santos que vai deixar um recurso dele. Se ele vier passar uma semana, melhor ainda. Então, o que a gente sente do poder público atual, do prefeito Rogério Santos, é que eu estive lá na secretaria, não sou mais secretário adjunto, porque, como estou no momento eleitoral, a gente tem que sair, tem que desincompatibilizar. A gente sente que ele está apostando no turismo. O que tem sido feito? Então, por exemplo, e esses projetos todos eu participei, não como prefeito, mas como apoiando, incentivando, dando sugestões. Nova entrada de Santos. Nós que somos mais velhos, a entrada de Santos é excelente? Não é excelente, mas só se arrancar o morro. Aí vai ficar excelente, mas não dá para arrancar o morro. Só se arrancar a linha férrea que traz riqueza para o porto. Então você também não vai arrancar a linha férrea. Então nós temos um estreitamento ali, mas está muito melhor do que era antigamente, que tinha o tal do elefante branco. Hoje, para você sair daqui para a zona noroeste, você pega a alça e não pega a entrada da cidade toda bagunçada. Você pega uma alça e rapidamente você está na Nossa Senhora de Fátima. Isso no Brasil, turismo, isso claro que é turismo, porque os carros que vêm ou que saem de Santos não ficam tanto tempo mais parados, né? Mas como eu falei, a gente tem um gargalo, mas não tem como tirar esse gargalo, né? Bom, a nova Ponta da Praia, o bairro está lindo, hoje se você for lá agora está cheio de gente, antes você ia, as pessoas tinham medo, né? O centro de convenções, você lembra que nós tínhamos aqui o Mendes Convention Center, que era particular da família Mendes. Hoje o BlueMed, que é a empresa que explora, é um equipamento da prefeitura, maravilhoso, de frente para o mar, de frente ali para a balsa do Guarujá, maravilhoso, né? Antigamente, há 10 anos atrás, nós tínhamos em Santos, eu vou errar no número, talvez erre, mas basicamente de hotéis assim mais pujantes, nós tínhamos uns 3 hotéis mais. Hoje nós temos mais de 10 hotéis de marca, de renome e tal. Então, o que é isso? O empresário está investindo porque ele sabe que o poder público está querendo receber o turista. E nós, santistas, estamos fazendo a lição de casa, porque a gente está recebendo o turista, a gente conversa, a gente informa. Eu lembro da época que o turista, isso pode ter acontecido com vocês até em outras cidades também, que o cara vinha perguntar onde que fica a Avenida Bernardino de Campos, aqui é onde está a escola. O senhor vira à direita e à esquerda, você ia parar lá na ponta da praia. De pegadinha, né? De bullying, né? Vamos dizer. Então, quer dizer, hoje não acontece mais isso, porque você sabe que o turista traz recursos financeiros para a cidade. Se ele atrapalha um pouquinho, porque a cidade aumenta a capacidade e tudo mais, mas ele é muito benéfico pelas trocas culturais. Então, você me perguntou, o que eu tenho que fazer pelo turismo? O que eu tenho feito? Incentivar, criar, por exemplo, ontem, até uma boa pergunta e me dá uma oportunidade. Ontem eu estive no Centro de Excelência Portuária de Santos, na Autoridade Portuária, ali na Rodrigues Alves. Nós estamos costurando um curso de inglês para guia de turismo. Aí você fala, Braz, mas guia de turismo não fala inglês? Não
não é obrigatório falar inglês, não é obrigatório. Só que o cara que se fala, ele se diferencia. Então, por exemplo, os navios que chegam aqui no porto, tem navios, né, que já pedem para o receptivo, o turismo receptivo, olha, eu quero uma pessoa que fale inglês e espanhol, porque tem uma turma que vem falando inglês, outro espanhol. E tem uma carência de mão de obra de guias que falem às vezes mais de uma língua. Então nós estamos costurando essa possibilidade, não como secretário adjunto, que eu não faço mais parte da prefeitura, mas como santista, né? Eu quero que a gente receba muito turista aqui. Né? A gente bateu o recorde de um desafio, viu, Cadu? Sabe qual é? Que é um desafio assim, constante. No meu primeiro mandato, eu fiz em 2005, fiz uma audiência pública, encheu de gente. O desafio, já tinha navio, né? Já tinha o Concais. O desafio era segurar o turista, professor, aqui em Santos, e não, porque o que acontecia? O turista vinha de carro ou de ônibus de São Paulo, do interior, de outros estados, para lá no terminal, entra no navio, passeou, foi para Rio de Janeiro, Ilhabela e tal, pegava o ônibus, o carro, pegava a rodovia dos imigrantes e ia embora. Nós não queremos isso, nós queremos que o turista fique aqui. Então, para isso, ele tem que conhecer a Vila Belmiro, tem que conhecer as coisas que você falou. Eu acho que nós estamos vencendo. O empresariado, o empresário está entendendo isso, está construindo hotel, está construindo... Quantos bares e restaurantes nós temos em Santos? Há 10 anos atrás não era assim. Por quê? Porque ele sabe que o turista vem e consome. Uma gastronômica no Gonzaga ali, né? Tolentino Filgueiras. Tolentino Filgueiras, e você vai na Ponta da Praia, tem várias coisas. Bom, hoje tem. Então, acho que os hotéis de qualidade, né? O pessoal que trabalha hoje com turismo é um pessoal preparado, né? Enfim, tem carência? Claro que tem carência, né? Porque o turismo, né, Cristian, a gente só enxergava no Brasil, o gringo, como a gente fala, só enxergava o Rio de Janeiro. Né? Só. Para muitos, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Depois começou a enxergar o Nordeste. Né? Depois, a região sul, Gramado, que é a cidade, uma das cidades mais visitadas do Brasil é Gramado, né? Mas hoje ele já enxerga a região metropolitana da Baixada Santista, que são 9 cidades. Né? Então tem gente que vai para o Guarujá, depois vem para Santos, depois vai para Itanhaém, Peruíbe, enfim. É uma região bonita e tal, e que eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu que sou mais velho que vocês, e vi como era, como eu te falei, a gente não gostava de turista, né? A gente, estou dizendo as pessoas em geral. E hoje você atende turista muito bem. Né? Bem. Eu acho que o Guilherme tem alguma pergunta, Guilherme? Não, eu acho que tudo foi bem abrangido na conversa. Eu acho que foi isso. O Guilherme era empreendedor, é empreendedor ainda, né? Ele teve aí seu negócio, teve a sua... Né? Eu não sei como é que tá trabalhou na internet, né, Guilherme? Eu não sei se ainda continua. Não, eu acabei parando por causa do curso. Então. E aí ele entrou na ITEC e tudo, então tá bem, tá seguindo bem, né? Tá? Parabéns. E eu tinha uma pergunta para a Luciene também. Luciene, como é que você vê só retomando esse assunto da saúde bucal, como é que você vê assim, a saúde bucal dos alunos? Você tem muita reclamação de dor de dente? Os alunos hoje, os pais têm mais consciência? Não, eu acho que existe uma consciência coletiva e acho até que, não sei se avança, mas a odontologia vai ter uma redução de pessoas que vão em busca disso, porque é uma tendência a não existir mais os problemas bucais como existem atualmente ainda. Lógico, estou falando das metrópoles, né? Não estou falando de locais onde as pessoas não têm acesso. Mas é uma questão, na minha idade, era cultural. Os pais não eram tão incisivos quanto aos cuidados bucais, que é o caso da avó da Emanuele. E hoje não, as pessoas se preocupam. Então, desde cedo, as crianças já têm o hábito, a mãe já consegue, até pequenininho, já na época do Lohan, de escovar com aquela dedeirinha, né? E ajuda. Lohan nunca teve cárie também. Meu sobrinho Gabriel nunca teve cárie. Então, é uma tendência, porque é uma consciência coletiva de que a saúde bucal é inteligente. E por falar em saúde bucal, eu não sei
se vocês têm conhecimento, a nossa escola foi a única escola na Baixada Santista que manteve durante 6 anos, enquanto a Telbras era presidente da associação, desenvolveu um projeto junto com a doutora Maria Regina Amorim, e o Francisco Marçal também estava, né, na diretoria na época, e desenvolveu um projeto de técnica em saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, técnica em prótese dentária. E nossos alunos que faziam um curso, demorava 2 anos o curso, eles faziam todas os estágios na associação dos dentistas, Bem lembrado, né? acompanhando os dentistas, e eles atendiam pessoas de baixa condição, carentes, pessoas Sim, carentes, eles se inscreviam e os nossos alunos faziam a profilaxia junto aos dentistas. E quando mudou a diretoria da associação, eles achavam que não deveriam mais ceder o espaço, embora nós compartilhávamos, né, do valor que os alunos pagavam, eles acharam que era pouco para a associação e acabamos o projeto. Então foi um projeto pioneiro, 90% dos nossos alunos prestaram concurso, estão dentro da área, porque é a odontologia a 4 mãos, Quatro né? mãos, né? É Isso sensacional. Bem lembrado, né? Foi um projeto sensacional que Né? deixou a escola numa situação muito boa e foi a única escola que conseguiu a autorização do MEC. Então nós éramos um curso técnico regular, não era um curso livre. Foi muito importante isso. Fui durante algum tempo contatada por outras associações se eu não queria ceder o curso para outras cidades. E aí acabei não dando continuidade, porque ficava um pouco distante da minha realidade, né? Eu trabalharia aqui até 6 horas, ia para São Paulo, ficava das 7 até as 11, eu voltaria, então não dei continuidade, mas foi um projeto que eu me orgulho muito de ter conseguido a autorização. E muitos, complementando, muitos alunos, ex-alunos seus, né, da Escola Lu Picasso, eu encontro concursados aí na prefeitura, várias pessoas, normalmente é do sexo feminino, mas tem do masculino também, e várias pessoas, porque para eles prestarem concurso, o professor, tem que ter o diploma, a autorização o diploma do MEC. ASB e TSB, chancelado pelo MEC, pela escola aqui. Então, muitas pessoas que passaram hoje aqui têm a profissão na prefeitura, uma estabilidade para a vida toda. E tem uma aluna que foi nossa, que ela trabalha em Brasília, dentro do plenário. Lá Da Câmara? Da Câmara. Que legal. para trabalhar lá. Devo ter conhecido, mas não estou. Com certeza. Não estou lembrando Muito o bom. nome. Bom, e mais alguma coisa, mas uma consideração só final? complementando, você estava me perguntando há pouco aí, que é uma coisa que não tem nada a ver com odontologia, do cabeamento subterrâneo, para concluir, né? Foi fruto da última passagem também na Câmara, que eu fiz, um projeto de lei que foi sancionado pelo então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, Rogério Santos participou de tudo também, que é a possibilidade de você, a obrigatoriedade, não é a possibilidade, é a obrigatoriedade de, em 15 anos, embutir 30% da fiação aérea, que é a fiação de telecomunicações e de energia elétrica, né? Com o advento da internet, Luciane, nós temos hoje assim, muitas empresas de telecomunicação. Em Santos tem uma lei, que não é de minha autoria, do prefeito antigo, que você pode ter 4 fios pendurados de poste a poste. Eu faço uma aposta. Qual é a rua de Santos que tem 4 fios pendurados? Tem muito mais, não é verdade? Isso porque a prefeitura não fiscaliza, não. Só se tiver, sei lá, 10 mil fiscais, sei lá, não tem como, né? Então, vai se colocando. E muitas dessas empresas, que não é a maioria, é a grande minoria, elas acabam, quando desligam a fiação a energia da internet da sua casa, eles vão lá, fazem um rolo do fio, você já viu o fio enrolado,
pendura no poste, é como se fosse um almoxarifado, né? Bom, o que a lei de minha autoria diz? Que a obrigatoriedade de embutir de forma subterrânea. Nós já temos isso em Santos, já avançamos um pouco, precisamos avançar, é uma coisa que eu quero continuar lutando sempre, né? E é só por conta de estética? Não, não é só por estética. Nós tivemos casos em todas as cidades, é só buscar na internet, hoje é fácil, de pessoas que morreram eletrocutadas encostando no poste e tal. Nós temos roubo de fiação diária em todas as cidades do Brasil, em Santos não é diferente, para a venda do cobre e tudo mais, vocês sabem, comprar droga e não sei mais o que. Bom, nós temos também o lado estético, né? Santos é procurada pelas filmagens, muitas minisséries, vocês notem, repara aí dos filmes aí de televisão publicitários, de automóvel, muita coisa é feita em Santos. E onde nós temos a fiação embutida? Ela é mais cara, eu tenho uma ideia, professor Cristian, mas eu não quero falar porque senão soa como promessa. Como é que a gente pode avançar nisso, né? Porque sempre o grande problema é o dinheiro, como é que vai pagar? Bom, tem que priorizar. Então nós temos na rua 15 de novembro, é linda lá, nós temos na Nova Ponta da Praia uma parte, nós vamos ter agora ali no Regata Santista, que é na Ponta da Praia também, falei com o Paulo Mendes, ele vai embutir toda a fiação. Nós temos em outros lugares, no Parque Balneário, ali na costa, então é perfeitamente factível. E quando a pessoa fala, mas só em 15 anos, 30%, Santos tem aproximadamente 400 quilômetros de ruas e avenidas. 30% são 120 quilômetros. É bastante coisa. Você já pensou 120 quilômetros em Santos com tudo embutido? Poxa. Eu vou lutar sempre para isso, né? É uma lei que os prefeitos têm que embutir. Então o Rogério Santos sabe da minha luta, eu vou continuar com essa luta, porque eu vou só dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, é um dos exemplos. Porque a gente ia ficar o dia inteiro aqui falando exemplo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que foi agora na época da pandemia, faz uns 2, 3 anos, eu acho que estava ainda na pandemia, roubaram a fiação em volta do hospital, de um hospital lá do Rio, que eu nem sei que hospital é, eu esqueci qual hospital. Bom, essa fiação foi roubada, claro, vamos ligar o gerador do hospital, todo hospital tem gerador. O que aconteceu? O gerador estava com defeito. Então teve 2, 3 pessoas que vieram a óbito porque estavam ligadas em aparelhos e não tinham. Bom, Brasil, o que o cabeamento subterrâneo tem com isso? Furto. É complicado você roubar com as novas tecnologias e tudo mais. Então, e além da segurança, além da estética, além de tudo. Então é um projeto que eu tenho muita honra e não poderia deixar de falar para vocês isso aqui. Bacana, porque eu vi o seu vídeo postado recentemente, o vídeo que você estava inspecionando esses cabeamentos, é por isso que eu perguntei para você lá embaixo, quando a gente estava conversando, antes de começar o programa, né? Achei interessante na essa Rua Goiás, questão. Eu acho que eu estava na Rua Goiás ali, que eles estão também reformando e tal, né? Azevedo Sodré agora embutiram a telecomunicação, não embutiram a fiação, conversei com os engenheiros, bate na questão do custo, nós temos que lutar com isso. As grandes cidades do mundo, tem cidades já do Brasil, que várias partes são com a fiação embutida. Santos já tem também, né? Oriunda da lei, mas nós precisamos avançar. Luciene, suas considerações finais, Luciene. Agradecimento, né, pela sua presença. Fico feliz das perguntas, achei bastante pertinente. E obrigada, Christian, por manter vivo aí, né, o Loopcast, e agradeço a sua presença, abraço, por nos contemplar pela manhã com tantas coisas boas. Muito obrigada. Nós agradecemos muito esse seu conhecimento, né? Você trouxe muita coisa bacana aqui para eles, acho que eles aprenderam muito, aí foi uma grande aula, né? Não só sobre odontologia, mas também sobre política e sobre a cidadania, né? Acho que isso é importante nessa época atual, que é a véspera de eleição, né? Então os alunos começarem a tomar também a sua postura como cidadãos para conseguir
fazer escolhas aí boas para que a gente tenha uma cidade e um país melhor, né? Eu que agradeço, né? Em primeiro lugar, agradecer a minha querida amiga Luciane Picasso, amiga de muitos anos aí, que eu vejo a luta da Luciane de manter a escola sempre arrumada, toda vez que eu venho aqui, é um brinco a escola, né? E o pessoal desde a portaria muito educado, te recebe muito bem, e isso, Obrigada. verdade, estou falando do coração, né? O porteiro lá só faltou me carregar no colo para chegar aqui, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que os funcionários, a gente nota que trabalham com vontade, com dedicação, e os professores, eu acho que fruto da gestão da Luciane, dessa maneira humana que ela tem de tratar as pessoas, né? E agradecer a você, professor, pela oportunidade também, jornalista, né? E olha, principalmente aos alunos, viu, Lu? Que olha, é um alto nível de perguntas, viu? Porque às vezes você vai nos lugares aí que o cara não sabe nem o que perguntar e fica aquele negócio, todas as perguntas aí, perguntas que normalmente até não me fazem, essas que são legais, né? Porque você tem a oportunidade de falar mais e tal, então eu acho que a escola está de parabéns por essa representatividade dos alunos aí, que muito legal. Parabéns a vocês, professores, todos aí, por manter a Lu Picasso e, mais uma vez, parabéns amanhã pelos 31 anos, né? 31 anos amanhã. Parabéns, Luciene. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Encerramos aqui o nosso Loopcast aí de hoje com Braz Antunes, né? E com a Luciene. Muito obrigado. Obrigado a vocês, alunos, também. Até o próximo.